Saudamos você que está conosco neste momento, neste culto que queremos render ao nosso Deus, neste período da Quaresma, o terceiro final de semana, neste período tão importante que serve para nós como uma espécie de retiro, onde nós queremos meditar no grande sofrimento de Cristo. Esse sofrimento foi em favor de cada um de nós. Por isso queremos aproveitar este período também, que estamos mais reclusos aos nossos lares, para aproveitar e meditar na passagem de Jesus em nosso favor, onde Ele deu a sua vida para a nossa salvação. Iniciamos o nosso culto orando em conjunto a oração quaresmal. Concede-nos, Deus onipotente, que pela reflexão na Quaresma alcancemos maior compreensão do sofrimento de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos o primeiro hino. Invoquemos ao Deus triuno. Deus Pai, pedimos humildemente que estejas presente entre nós neste culto. Tu que nos criaste e nos preservaste com vida até aqui, a Ti queremos louvar. Deus Filho, Jesus Cristo, pedimos humildemente que estejas presente entre nós neste culto. Tu que sofreste e morreste na cruz por nós, a Ti queremos adorar. Deus Espírito Santo, pedimos humildemente que estejas presente entre nós neste culto. Tu que nos dás a fé e santificas nossa vida, a Ti queremos agradecer. Amém. Nos aproximamos de Deus nesse momento, reconhecendo a nossa situação de pobres pecadores e olhando para a graça, a misericórdia, o amor de Deus em nosso favor, que veio ao nosso encontro e nos trouxe salvação em Cristo Jesus. E podemos usufruir dessa salvação quando confessamos verdadeiramente os nossos pecados em arrependimento e confiamos no perdão em Cristo Jesus. Confessemos em conjunto os nossos pecados. Senhor, perdoa os meus erros, pois pequei contra Ti. Cometi pecados com pensamentos,
palavras, ações e ingratidões. Pequei por incredulidade, dúvidas, desânimo, impaciência, coração soberbo, maus desejos, pensamentos impuros, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e muitos outros pecados que tu conheces perfeitamente. Sei que mereço teu castigo temporal e eterno. Pelo teu sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Dá-me forças ao Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Arrependo-me sinceramente e ajuda-me a confiar no teu perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, e sustém-me com o espírito voluntário. Ajuda-me a corrigir minha vida e te servir com fé, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a cada um de vocês que está verdadeiramente arrependido de seus pecados e confia no perdão em Cristo Jesus, lhe trago a boa notícia da parte de Deus. Os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 19, um salmo que nos incentiva a valorizarmos a palavra de nosso Deus, aqui chamada da sua lei, e assim Deus quer orientar a cada um de nós a reconhecermos sempre a necessidade que temos do cuidado de Deus por nós, e Ele o faz através de sua santa palavra. Lemos de forma responsiva então este salmo. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado
da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Os salmos foram, em grande parte, memorizados pelo povo de Israel em forma de canções. E esse salmo também tem uma parte que ela é muito conhecida de nossa igreja e que cantamos neste momento. A lei do Senhor é perfeita. A leitura do Antigo Testamento encontramos registrada no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17, e é a lei de Deus, os seus mandamentos. E assim queremos meditar nessas palavras que sempre são importantes para nós, porque elas nos servem como freio, como espelho e como norma para vivermos a nossa vida em gratidão, então, pelo perdão em Cristo Jesus. Acompanhemos a leitura. Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os meus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E abençoo
os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aquele que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra, que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. A leitura da epístola nós encontramos registrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 31, quando Deus mostra a verdadeira sabedoria que vem dele. Acompanhemos a leitura. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu você com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar,
que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. do Santo Evangelho encontramos registrada pelo evangelista João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos deles lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas
e nas palavras dele. Esta leitura do Santo Evangelho. Cantamos agora o cântico 112 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Estimados irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o amor de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam de forma especial sobre cada um de nós nesse momento, ao meditarmos sobre a sua santa palavra. Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Muito estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, virar a mesa é uma expressão que é usada quando alguém causa uma mudança radical em algo que está acontecendo. No texto do Evangelho de hoje, nós encontramos o relato de uma virada de mesa, uma mudança radical na situação que estava sendo vivida lá no templo em Jerusalém. Nosso Salvador Jesus, ele tomou uma atitude diferente daquela que normalmente vemos dele relatada nos evangelhos. Extremamente insatisfeito com aquilo que os cambistas, que os vendedores e que os próprios sacerdotes estavam fazendo no templo, Jesus então virou as mesas. E o que levou Jesus a ficar tão irritado foi o fato de que as pessoas estavam transformando a casa de Deus num grande e bagunçado comércio, uma casa de negócios. E este não era o objetivo para o qual
o templo havia sido construído. Aquele santuário tinha sido construído para ser um local de encontro entre Deus e o seu povo. Era ali que Deus oferecia ao seu povo o perdão para os seus pecados. Era ali que Deus ensinava a sua palavra, sempre lida em cada ocasião. E era ali que Deus também anunciava e concedia a sua bênção ao povo. Era no templo que o povo também oferecia os seus sacrifícios a Deus para perdão dos seus pecados, conforme exigia e orientava a lei de Deus. Era um local especial também do encontro entre o povo e Deus. E mais, era um local de testemunho para os outros povos que vinham conhecer o culto ao Deus de Israel. Com toda certeza, Deus não se agradava daquilo que estava acontecendo na sua casa, conhecida como casa de oração. Aquilo tudo desviava o povo dos verdadeiros objetivos, desviava o povo da vontade de Deus. O culto que estava sendo rendido era sem conteúdo e vazio, um mero seguir de rituais, oferecimento de sacrifícios, ida até o templo, mas um coração distante de Deus. O templo estava perdendo o seu sentido verdadeiro. A insatisfação de Deus, então, é demonstrada na pessoa de seu Filho Jesus. Jesus, ele formou um chicote, revirou as mesas, espantou os animais, expulsou os mercadores e cambistas do templo. E assim, ele procedeu uma purificação. Ele tirou do templo aquelas coisas que estavam atrapalhando o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus. Jesus, ele veio para destruir as barreiras que impediam o relacionamento dos seres humanos com Deus. E o culto naquele formato não estava levando as pessoas a um verdadeiro encontro com Deus. Todos os sacrifícios de animais realizados no templo para perdão dos pecados do povo, todos eles apontavam para Jesus. E o nosso Salvador então realizou o sacrifício perfeito e definitivo em favor de toda a humanidade. E fez isso quando morreu lá na cruz para pagar pelos nossos pecados. Depois disso, então não havia mais necessidade daquele tipo de sacrifício, o sacrifício de animais. Jesus virou a mesa não somente na situação bagunçada do templo, mas também nos sacrifícios realizados. Era através do templo e dos sacrifícios que Deus tinha comunhão com o povo de Israel. E hoje é através de Jesus que nós podemos nos aproximar, podemos ter comunhão com o nosso Deus. É através unicamente de Jesus que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai, que nós podemos ter comunhão com Ele, que nós podemos nos aproximar dele através da oração, que nós podemos então invocar o seu santo nome, podemos adorá-lo e receber
as suas mais ricas bênçãos, podermos receber o seu amor, podermos receber o perdão, a vida e a salvação. Mas Deus, Ele quer continuar tendo um lugar especial ao nos trazer a sua santa palavra e os sacramentos, para assim fortalecer a fé em Cristo Jesus em nossos corações e nos conceder as suas bênçãos. Por isso, quão importante continua sendo o templo nos dias de hoje. E mesmo que nós não podemos estar presencialmente aqui em culto, mas podemos cultuar a Deus em nossos lares, meditando na sua santa palavra, nos aproximando dele em oração e deixando que ele conduza pela sua palavra a vida de cada um de nós. Por isso, estimados irmãos e estimadas irmãs, qual o significado que o templo tem para você? Quando você vem à igreja, quando você medita na palavra de Deus, o que você sente em seu coração? O que Deus quer que todos nós sintamos é o seu amor, a certeza de que Ele veio ao nosso encontro e nos trouxe um grande presente, nos trouxe a salvação em seu Filho Jesus Cristo. E isso Ele quer sempre de novo reafirmar em cada oportunidade que nós temos também de podermos nos encontrar ou de estarmos em contato com a sua santa palavra. Mas alguns cuidados nós também precisamos ter. Muitas vezes o nosso culto também ele é atrapalhado por muitas situações humanas, nossas situações de pecaminosidade. E por isso muitas vezes também nos dias de hoje precisamos tomar cuidado com muitas coisas que continuam criando barreiras e atrapalhando as pessoas de um verdadeiro relacionamento com Deus, de uma verdadeira adoração. E podemos citar algumas coisas: o orgulho, a inveja, a intriga, as fofocas, a prática do desamor, a preguiça, a falsidade, a hipocrisia, a barganha, o interesse próprio e também uma coisa muito perigosa que muitas vezes quer ser trazida para dentro da igreja, que são as falsas doutrinas, os falsos ensinos que não estão na Escritura e que não são o verdadeiro ensino de nosso Deus. Tudo isso torna corrompido o culto a Deus e precisa ser deixado de lado em arrependimento e numa verdadeira busca do perdão em Cristo Jesus, e deixando que o Espírito Santo conduza a vida de cada um de nós. Deus quer purificar o nosso tempo, o nosso culto e também a vida de cada um de nós. Ele quer virar todas as mesas que estão atrapalhando o nosso verdadeiro culto a Deus, a nossa verdadeira comunhão com Deus, que acontece unicamente na plena confiança do perdão que Cristo Jesus conquistou para nós. Ele quer transformar continuamente a nossa vida, para que nós tenhamos conhecimento verdadeiro da sua palavra, e em gratidão pela obra de Cristo Jesus, podemos nos dedicar a Ele, nos consagrar a Ele, e firmados em Cristo Jesus, testemunharmos este amor, este verdadeiro e único culto que agrada a Deus, firmado em Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, deixemos Deus atuar verdadeiramente na nossa vida, nos levando a um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança de vida, o
virar das mesas de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, e estarmos verdadeiramente firmados em Cristo Jesus, gratos pela salvação que Ele realizou em nosso favor. A Deus seja dada a honra, a glória e o louvor, hoje e por todos sempre. Amém. Oremos. Gracioso e amado Deus, obrigado pelo teu cuidado por cada um de nós, quando muitas vezes também queres tirar tudo aquilo que atrapalha em nossa vida um verdadeiro relacionamento contigo. Por isso, abre a nossa mente e o nosso coração para deixarmos tu atuar na vida de cada um de nós e assim nos firmar sempre mais em Cristo Jesus e deixando o teu Espírito Santo guiar a nossa vida. E tudo isso para andarmos em comunhão contigo e em bom testemunho perante o nosso semelhante. Por Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Confessemos a nossa fé no Deus triuno através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nos aproximamos de Deus em oração neste momento e assim queremos pedir a Deus que nos ajude, especialmente neste período de pandemia que estamos vivendo. Queremos também agradecer pelos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida durante essa semana. No dia 1º de março, a Vanessa Forgiarini. No dia 2, o Gustavo Pinchel. No dia 3, o Riquelme Tsilke e a Liane Guilov. No dia 4, a Rosane Janner, a Marlise Meurer, a Ilse Eister e o Fabiano Maurer. No dia 5, a Aline Todescato e a Dona Herta Petri. No dia 6, a Marinês Borto, o Lindolfo Deter, a Ivete Fischer e o Dirceu Kreck. No dia 7, o seu Alcino Elbin, a Márcia Spier e a Dona Lore Lineburger. Esses os aniversariantes, a eles nossos parabéns e as bênçãos de Deus ricamente concedida a eles mais e mais. Nos dirigimos a Deus em oração. Gracioso e amado Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu cuidado por cada um de nós. Obrigado pela salvação em teu Filho Jesus. Obrigado por este período de Quaresma em que podemos meditar na obra de teu Filho de forma especial. Ele que veio para dar a sua vida, para que com o seu sangue nos purificasse de todos os nossos pecados. E assim queremos reconhecer que somos os causadores da morte dele e confiamos no perdão que ele também conquistou para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo neste período de pandemia,
temos oportunidade de compartilhar a Tua Santa Palavra e que todos nós possamos nos voltar mais e mais a Ti e buscar uma crescente comunhão contigo, um crescente conhecimento também na Tua Santa Palavra e um crescente cultuar a Ti em espírito e em verdade. Senhor Deus, obrigado pelos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida no decorrer dessa semana. Eles louvam e engrandecem o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado por nós, pelo sustento, pelos bens materiais, e assim ajuda de forma especial aqueles que se encontram em dificuldades nesse período de pandemia. Que possamos sempre ter um coração aberto para o auxílio a essas pessoas e assim enxergarmos com os olhos da fé as suas necessidades e compartilharmos com eles aquilo que Tu nos concedes por Tua graça e amor. Senhor Deus, continuamos pedindo o Teu auxílio, a Tua intervenção neste momento delicado em que vive a humanidade por causa desta pandemia. Abençoa todos aqueles que se encontram na linha de frente, no cuidado para com as pessoas que estão infectadas e que elas possam receber o melhor tratamento. Abençoa os profissionais da saúde para que possam resistir firme nesses momentos e assim possam desempenhar as suas funções da melhor forma possível. E a nós, dá-nos sempre consciência, bom senso, de usarmos as medidas que nos são orientadas pelos poderes públicos, pelos órgãos de saúde, e assim mantermos um distanciamento social em cuidado de uns para com os outros, numa grande demonstração de amor. Abençoa todos os pesquisadores para que possam encontrar um tratamento mais eficaz a essa doença e assim as pessoas também poderem ser tratadas e se recuperarem. Esse é o nosso pedido que nós colocamos diante de Ti, que a Tua vontade seja feita em todos os momentos. E especialmente pedimos que a humanidade possa se voltar mais a Ti e reconhecer que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, e só em Ti há salvação e vida eterna. Tudo mais que queremos Te pedir, o fazemos através da oração que o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Neste período em que não estamos tendo cultos presenciais, estamos orientando também os irmãos e irmãs que puderem trazer a sua oferta, a sua gratidão também a Deus através desta forma, para que assim também a congregação possa manter os seus compromissos em dia e continuando, auxiliando também outras congregações, outras organizações também que levam Cristo para todos. E assim, neste domingo, nos domingos pela manhã, sempre o nosso templo está aberto para aqueles que quiserem trazer a sua oferta. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Tu, Senhor, só Tu és a nossa segurança, nosso socorro e suficiência.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Somente a luz do teu olhar sobre as nossas vidas, que garantirá toda a nossa vitória. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O teu perdão e a tua salvação são a nossa paz para hoje e para todo sempre. Amém. Rogamos a Deus que todos nós possamos permanecer firmados em Cristo Jesus, sob a assistência do Espírito Santo, e tenhamos uma abençoada semana. Finalizamos o nosso culto com o hino Deus nos guarde pelo seu poder. Uma abençoada semana sob a graça, o amor e a paz de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo.